E aí galera, aqui quem fala é GameWin e dessa vez vamos esclarecer esses mistérios, tudo o que se sabe sobre o clã Uzumaki. Vamos atualizar e desembaralhar algumas coisas que ficaram bem confusas sobre o poderoso clã. Então já deixa sua avaliação, não se esquece, hein? Bora pro vídeo! Uzumaki tem como significado redemoinho ou espiral. O clã em geral é pertencente ao país dos redemoinhos, que ocupava a vila oculta do redemoinho. Ou seja, o clã Uzumaki era um povo bastante poderoso em sua época. Independentes, possuíam um território próprio e bem estabelecido, desde um país em extensão geral e a vila como núcleo desse espaço. A vila Uzushiogakure foi uma vila shinobi no país do redemoinho, disposta em proximidades ao país do fogo. A aldeia era popularmente conhecida como a aldeia da longevidade. Isso porque os membros do clã eram vigorosos e possuíam uma longa vida. Quanto à sua aparência, é uma aldeia localizada entre rochedos de montanhas e ela foi construída em meio a rios e riachos. Quanto às suas construções, elas eram bastante evoluídas, desde os prédios gigantes e rochosos e pilares enormes, sendo que o clã era apaixonado pelo símbolo do redemoinho e essas construções possuíam tal simbologia. O Senju. O clã Senju e Uzumaki são parentes distantes e possuem fortes laços sanguíneos, principalmente no quesito talentos para habilidades poderosas. Com o tempo, Hashirama, como Hokage, fez uma aliança entre Konohagakure e Uzushiogakure, e logo em seguida, o mesmo teve como esposa uma Uzumaki. Esse laço se manteve forte e puro o suficiente, fazendo com que todos os shinobis em Konoha, além da bandagem, possuíssem em seus uniformes uma simbologia Uzumaki, assim reforçando e demonstrando respeito a tal aliança. Com isso, provavelmente várias instalações e construções foram feitas em Konoha sobre os Uzumakis e vice-versa. Como exemplo, o templo armazenador da máscara do clã Uzumaki, que foi encontrado no Shippuden abandonado, e nele eram depositadas várias máscaras Onin com vínculo a espíritos e jutsus de selamento. 木の葉の千住一族と渦潮の渦巻一族は遠い血縁関係にあたる忍びたち。あなたの背中にあるマーク、それが渦潮隠れのマーク。今でも木の葉の中では友好の証としてそのマークが用いられている。 Habilidades. Como já dito, os Uzumakis eram bastante conhecidos no mundo ninja pelas suas resistências e capacidade de longa vida. Isso pode ser explicado pois eles possuem como característica um domínio natural, além de deterem uma gigantesca quantidade de chakra quando comparada a de shinobis de outras vilas. Outra característica fundamental que a maioria dos membros possuía é a coloração vermelha, ruiva em seus cabelos. Claro que possui algumas exceções, como o próprio Naruto Uzumaki, no que as características do cabelo do pai, Minato, foram as manifestadas. Mas talvez a habilidade de maior destaque do clã é a sua grande capacidade de criar jutsus de selamento, sendo eles os selamentos mais poderosos já criados pelo mundo shinobi da época, sendo os dos mais poderosos até mesmo atualmente. Nesses fuinjutsus, eles possuem um redemoinho embutido, assim reforçando a origem Uzumaki, mas não era uma Kekken Genkai, logo outras pessoas poderiam aprender aqueles selos, como próprios aliados em Konoha, tendo como maior exemplo Minato, que treinou bastante com Kushina e aprendeu vários padrões de selos com a sua esposa. Ah, e não acabou! Os Uzumakis possuem uma grande capacidade de regeneração, podendo se recuperar da exaustão e de ferimentos em um curto período. Em alguns casos, como a própria Karin, ela pode até mesmo transferir partes de seu chakra para uma pessoa pelo contato, e com isso, essas habilidades de regeneração e vigor são temporariamente distribuídas ao alvo. No caso dela, é por mordidas em sua pele. Graças a essas características, eles eram, por tradição, ótimos alvos a serem Jinchurikis, e esse costume se manteve em Konoha por várias gerações, como no exemplo para a Kurama. E não só isso, Nagato foi escolhido para portar o Rinnegan, pois ele era justamente um Uzumaki, e com a gigantesca quantidade de chakra e vigor oriunda do seu laço sanguíneo, ele foi para Obito uma ótima cobaia para ser o usuário temporário do Rinnegan de Madara. 封印術を得意とする一族たちが住んでいたの。
ベースになっているのはもともと私たちの里の術だし、湊、父さんにいろいろ封印術を教えたのはお母さんの私が連れてこられたの。キュービの器としてね。それじゃまるで物扱いじゃねえかよ。だからってなんで母ちゃんがそんなことを。渦潮の里の中でも私は特にキュービを抑え込める強いチャクラを持って生まれたらしい。ミト様は封印術で己の中にキュービを封印し、キュービの陣中力となった。それからはずっと木の葉がキュービを所有してきた。 Fuinjutsus. A fama do clã é justamente os jutsus de selamento. Possivelmente vários outros jutsus de selamento foram inspirados no clã Uzumaki. Então, os listados em obra foram o Uzumaki Fuinjutsu, um selo básico de origem Uzumaki, correntes de selamento adamantinas, que eram projeções de chakra em forma de correntes com propriedades Fuinjutsus de barreira temporária, selo do aprisionamento demoníaco, que é um contrato em troca de sua vida com um Shinigami, e ele sela o alvo dentro de um corpo. Selo aprisionamento demoníaco liberar, que é a liberação das almas seladas dentro do estômago do Shinigami, e que por curiosidade, Hashirama e Tobirama tiveram seus espíritos selados no Shinigami, mas foram liberados além dos braços do Orochimaru quando ele usa o jutsu com auxílio da máscara Oni Uzumaki, oriunda do templo armazenador de máscaras Uzumaki. Continuando, o selo 4 Trigamas é um padrão de selamento Uzumaki poderoso e é usado por várias gerações para selar espíritos e alvos gigantes. E por fim, o mais popular, selo de 8 Trigamas, onde ele se resume em 2 selos de 4 Trigamas, assim fortalecendo o Fuinjutsu em um nível extraordinário. Esse padrão de selo aparece também na barriga do hospedeiro, em que o alvo foi selado pelo selo do aprisionamento demoníaco, como foi visto em Minato, Naruto, Hiruzen e etc. Pois é, apesar de popular, até mesmo os Fuinjutsus do clã não foram muito bem quantitativamente descritos, mas os que foram bastante qualitativamente poderosos, sendo o selo de 8 Trigramas o Fuinjutsu admitido como o mais forte para o selamento de bijus em Jinchurikis, como afirma o próprio Killer Bee, apesar de que, com o tempo, ele iria enfraquecendo baseado na quantidade de vezes em que o usuário usava o chakra biju. Talvez o fator do selo ir enfraquecendo deva ter sido proposital do usuário e não uma falha do selamento, já que Minato admite que planejou que Naruto dominasse em definitivo aquele poder no futuro. E deixando uma folguinha no selo, esse evento iria possivelmente ser alcançado. A maior prova disso é que ele mesmo deixa a chave para abrir o selo. Além disso, deixa o chakra dele e da mãe para auxiliar o filho a dominar a Kurama. Após o sucesso em dominar a porção do chakra no modo Kurama, o selo se torna ainda mais poderoso, quando Naruto consegue embutir nele e na Kurama a invocação do selo Tori. Esse selo é tão poderoso que nem mesmo Urashiki e Momoshiki, atualmente com Rinnegan, conseguiram extrair a Kurama, pelo menos não imediatamente, talvez por inexperiência ou ineficiência com seus Rinnegans. Mas, lembrando bem, ele já foi sim rompido uma vez, graças às correntes de Gedomazo invocadas por Madara durante a 4ª Grande Guerra Ninja. Agora, fixando mais uma vez, uma característica importante que você deve sempre lembrar é que para diferenciar um selo Uzumaki dos demais, basta prestar atenção e ver que todos os selos do clã, de alguma forma, eles mantêm um padrão de redemoinho ou espiral. Membros descritos: Ashina Uzumaki, líder do clã Uzumaki no passado. Naruto Uzumaki, o nosso querido protagonista. Boruto Uzumaki e Himawari Uzumaki, mais conhecidos como os filhos do protagonista. Kushina Uzumaki, a belíssima e apaixonante mãe do Naruto, esposa de Minato. Mito Uzumaki, que foi a esposa de Hashirama. Nagato Uzumaki, o verdadeiro Pen. Fusou Uzumaki, mãe de Nagato. Karen Uzumaki, atual membro de pesquisa de Orochimaru, a mãe de Karen, e Enfile,
Honoka Uzumaki, que fazia experimentos de Fuinjutsus em criaturas poderosas. Lembrando que também temos o filme Memna Uzumaki, e bem importante, Tsunade Uzumaki e Naoaki Uzumaki. Sim, eles podem ser considerados Uzumakis, pois muitos esquecem que eles possuem traços sanguíneos de Mito Uzumaki, esposa de Hashirama Senju. Ah, e outra coisa, membros podem ser descritos como integrantes do clã através de filiações, como adoções ou mesmo casamentos. Ou seja, Hinata Uzumaki, Minato Uzumaki e outros membros vinculados a um casamento, por exemplo, podem sim ser chamados socialmente ou politicamente através do sobrenome familiar Uzumaki, assim como também chamam Sakura Uchiha. Ah, sim, teve gente comentando que Gaara era Uzumaki por ser ruivo. Não se engane, hein? Apesar da regra, nem todos os personagens ruivos são Uzumakis. Esse é o caso do Gaara. Se quiser entender melhor a evolução do Gaara, confere aqui o vídeo no card. お前を信じてみよう、渦巻きナルト。下道輪廻転生の術、諦めていた選択肢が。なんだ、何の術だってばよ。長門の動力は生死を司る術。7人目、そこまでしてこの子に。ナルトなんで俺の名前を知ってるか。そうよね。じゃあ私が誰か当ててみて、ナルト。もう分かった？お前キュービの正体だな。なんとよ騙すつもりだったんだな。キュービの違うわね。いってー。何も言わなかったのね。まったく。そう、私はあなたの会いたかったんだよ、母ちゃん。手羽よか。やっぱり私の子ね。Tragédia. O clã Uzumaki poderia ser bem mais explorado. Como visto, ele é muitas vezes mais adorado do que o próprio clã Senju. Porém, nem tudo são redemoinhos. E nem Naruto, filmes, fillers, OVAs ou Boruto exploraram o clã Uzumaki em um tempo desejável. A ruína do clã Uzumaki foi justamente o seu poder. Os membros eram muito talentosos com Fuinjutsus, além de possuírem um alto vigor e ferocidade. Praticamente todos os países durante a Guerra Ninja alvejaram a vila oculta dos redemoinhos por medo de seus jutsus de selamento. Os Fuinjutsus são a categoria de jutsus mais poderosas em Naruto, na minha opinião. Não é à toa que Kaguya Otsutsuki foi derrotado 2 vezes por 1. E com isso, o clã foi massacrado durante essas guerras e teve como sobreviventes, em sua maioria, mulheres e crianças que foram refugiados por diversos outros locais e países. Como foi o caso da mãe da Karen, Kushina e Fusou. Pois é, os mais poderosos são sempre os mais temidos. E possivelmente, assim como o clã Uchiha, provavelmente o clã Uzumaki sofreu da mesma síndrome do abandono por Konoha. Pois é, Konoha durante toda a história tiveram sempre péssimos e egoístas líderes no conselho. Mais tarde, em vídeos posteriores, irei martelar mais esse ponto sobre quem foi o melhor Kage e o quão podre foram os Kages anteriores, assim como Sasuke criticou em sua visão. Eles não foram como o Naruto, que abraçaram a todos e protegeu a todos, independente da vila. No passado, os Kage só se importavam com a própria vila e mal. Esse egoísmo e ciclo de ódio defendido até mesmo por Hashirama, que afirma que mataria até mesmo filhos para defender a vila, gerou guerras e dor irrecuperáveis durante toda a história ninja, assim como Madara previu. 今ではもうなくなってしまった里なの。戦乱の時代、その封印の能力を恐れられ、狙われて、いつしか滅びてしまった。 Bem, pessoal, chegamos ao final. Aprendeu alguma coisa nova? Qual é a coisa favorita que você adora nos Uzumakis?
comenta aqui embaixo. Ah, antes que se esqueça, deixa aí a sua avaliação, compartilha o vídeo e se inscreve, ativa o sininho para acompanhar todos os vídeos no canal. E se puder, temos a opção Seja Membro. Por apenas R$ 2,99 ao mês você ganhará como recompensa o seu nome listado em todos os novos vídeos, figurinhas incrustadas em seu nome aos comentários que irão evoluindo conforme ao seu tempo de fidelidade e conteúdo exclusivo na aba de membros. Claro, ajude apenas se puder. Sua avaliação já é de grande impacto e agrado. De verdade, muito obrigado. E é isso, Uzumaki sobreviventes. Eu vou ficar por aqui. Não se esqueça de ficar atento ao canal. Até a próxima. Tchau!